Olá pessoal, estou aqui então para conversar um pouquinho e explicar um pouquinho o que é essa classificação dos esportes, né? Então, eu quero ver se a partir desse vídeo eu consigo deixar um pouco mais claro o modo como os esportes são classificados e para que então que a gente classifica esses esportes, tá certo? Bem, em primeiro lugar, a classificação dos esportes ela está aí para tentar deixar um pouquinho mais fácil de entender o funcionamento dos esportes, né? Então, se a gente for na literatura, a gente vai identificar diversas formas de classificar os esportes. Por isso que quando a gente pensa nesse tema, a gente tem que também especificar por onde a gente está analisando essas possibilidades, né? Eu começo aqui lançando a seguinte pergunta: tudo que a gente faz é esporte? Toda atividade é um esporte? Né? Na verdade, a gente consegue identificar algumas diferentes características entre cada uma dessas atividades que estão sendo expostas aqui. Nós temos ali algumas crianças brincando, algumas pessoas jogando vôlei, nadando, dançando, né, brincando de amarelinha, jogando futebol. O que determina, na verdade, o que é esporte e o que é outra atividade? Então, o que é esporte, na verdade, né? Então, esportes são manifestações da cultura corporal de movimento, orientadas pela comparação de desempenho entre indivíduos ou grupos. E essa prática, ela é regida por um conjunto de regras consideravelmente rígido, né, que são institucionalizadas, então, por organizações, associações, federações, confederações esportivas, as quais definem as normas de disputa e promovem, então, o desenvolvimento dessa modalidade em todos os níveis, né, desde da formação de base até o profissional. Não quer dizer que eu não possa jogar futebol e adaptar com os meus amigos e adaptar algumas regras, né? Contudo, na prática oficial dessas modalidades, existe a rigidez em relação às regras, e assim, então essas regras precisam ser cumpridas. Não posso jogar futebol com menos de 11 jogadores, por exemplo. Não posso jogar voleibol permitindo que se dê mais de 3 toques para passar a bola para o outro lado. Então, existem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas e essas regras são rígidas, a gente não pode mudar, tá certo? E dentro desse grupo, então, de práticas conhecidas como esporte, nós temos diferentes possibilidades, diferentes tipos de esportes. Eu apresento aqui, então, como classificação de esportes, um conceito baseado, então, num texto, num artigo, né, numa produção científica do professor Fernando Gonzalez, que trata do sistema de classificação de esportes com base nos critérios cooperação, interação com o adversário, ambiente, desempenho comparado e objetivos táticos da ação. Então, eu utilizo esse sistema de classificação por entender que ele tem uma clareza maior na forma como os esportes são classificados, né, são entendidos. E por que entender essa classificação? Na verdade, a gente compreende que o entendimento da classificação permite que a gente compreenda também a lógica interna, né? Aquilo que o autor, esse professor Fernando Gonzalez, entende como lógica interna dos esportes. Tá? Isso facilita para que eu possa entender o esporte também. No momento que eu entendo a lógica interna do futebol, por exemplo, todos os esportes que são similares ao futebol têm a mesma lógica interna. Portanto, eu terei facilidade de compreender esses diferentes esportes que têm características similares ao futebol. Né? Do mesmo modo, outras modalidades. Né? Então, outros tipos de esporte. Né? Então, isso me permite uma compreensão maior também para aprender e para entender sobre esses esportes. A classificação dos esportes, então, aqui mencionada, ela aborda algumas possibilidades. E eu começo apresentando, então, a relação de colaboração
e oposição, né, onde nós temos a relação de colaboração referente a se existe ou não existe companheiros. Então, se existe companheiros, os esportes são coletivos, e se não existe, os esportes são individuais. E a relação de oposição, então, se existe interação direta com o adversário, né, a gente sabe que o esporte ele precisa do adversário, então a questão é se eu influencio ou não. Nos esportes com interação direta, eu influencio diretamente o meu adversário. E nos esportes sem interação direta, eu não influencio os meus adversários. Então, essa é a ideia desse tipo de classificação. Bom, desse modo, então, nós temos a relação de colaboração, em que se apresentam os esportes em que eu não tenho colaboração com companheiros, então eu não tenho companheiros, eu faço a competição toda sozinho, que são os esportes individuais, né? Aqui um exemplo do tênis de mesa, da natação, e os esportes em que eu tenho colaboração, eu tenho companheiros que participam junto comigo. Então, 2 exemplos também, o futebol e a ginástica rítmica por equipes, né? Então, esportes individuais e esportes coletivos, e a relação de colaboração. Também a relação de oposição, em que está associada com o quanto eu tenho de interação com o meu adversário. Então, nós temos os esportes sem interação direta com o adversário, em que eu posso até competir de forma simultânea, porém não existe interferência entre os competidores. Né? Eu posso, por exemplo, no atletismo, estar correndo ao mesmo tempo, porém eu não posso interferir, eu não posso atrapalhar meu adversário, eu simplesmente preciso dar o máximo do meu desempenho para poder conquistar o melhor resultado. No surf, né, também, os competidores normalmente competem simultaneamente, mas não podem interferir. Quando ocorre essa interferência, existem punições, né? Os esportes, então, com interação direto com o adversário, onde eu tenho a permissão de interferir na prática, então, do meu adversário, né? Então, existem vários esportes, eu trago 2 exemplos, que é o judô, então, representando, obviamente, todas as lutas, e o beisebol, né? Onde são 2 equipes que se enfrentam, enquanto uma está arremessando, o outro está rebatendo, e ficam, então, tentando superar o adversário desse modo. Essa relação, então, relação de colaboração e relação de oposição, ela se cruza, né? Nós vamos ter, então, os esportes coletivos com interação direta, coletivo sem interação direta, individual com interação direta, e o individual sem interação direta. E aqui a gente vê, então, mais claramente, alguns esportes coletivos que têm interação direta, então, futebol, o vôlei, o tênis de dupla, o beisebol. Aqui os esportes coletivos sem interação direta, né, o 4 por 100 metros rasos, que é a prova de revezamento do atletismo, a ginástica rítmica desportiva por equipes, né, importante ressaltar, porque tem a parte que é individual, e o nado sincronizado, né, que é no mínimo 2 atletas, no caso das duplas, que competem, então, nessa modalidade, então sempre é coletivo. No tocante aos individuais, então, nós temos os individuais com interação direta, no caso do tênis para simples, né, quando é 1 contra 1, o boxe, a esgrima, então as lutas diversas, o tênis de mesa, então também quando é 1 contra 1, porque nós temos também o tênis de mesa para duplas, e esse, com certeza, ele é coletivo, né? E aqui, então, os esportes individuais sem interação direta, então alguns exemplos, salto em altura, a ginástica olímpica por atletas, né? Porque nós temos também algumas competições, algumas partes dos campeonatos que a competição é coletiva. Então, se somam-se os pontos das atletas e a pontuação geral, então, premia a coletividade. O golfe
e o tiro esportivo. Então, são outros exemplos de esportes individuais sem interação direta. Além dessa classificação, então a gente encontra a classificação, que é uma classificação paralela, mas que tem relação com o ambiente físico, né? Então, nesse caso, a gente encontra os esportes sem estabilidade ambiental ou praticados em espaços não padronizados, que são aqueles que se realizam em espaços mutáveis e que, consequentemente, apresentam incertezas para o praticante, exigindo dele a permanente adaptação de sua ação motora às variações do ambiente, né? Então, são aqueles esportes que têm uma oscilação no espaço da sua prática, né? Por exemplo, no surf, que tem uma oscilação das ondas, e nunca sabe qual o tamanho da onda que vai vir, qual a sua força, né? Atividades que são feitas em rios, né? Que tem variações, né? Então, são rios, principalmente de água, de corredeiras, principalmente, né? E os esportes com estabilidade ambiental ou praticados em espaços padronizados são os que se realizam em espaços estandardizados e que não oferecem incerteza para o praticante, porque a gente já vai ter um complexo muito maior de esportes, os esportes de quadra, de campos, né, das pistas, que são esportes que não têm muita influência do ambiente. Claro que a chuva, o vento podem interferir um pouco, mas nada de forma significativa. Então, aqui alguns esportes sem estabilidade ambiental, no caso da canoagem, como falei, né, de rios com corredeira, o surf, a própria mountain bike, que tem variação, os espaços de competição são sempre diferentes. O esporte com estabilidade ambiental, então, alguns exemplos, né, um esporte adequado, no caso, o handebol, o futevôlei, né, que é feito na areia, espaço aberto, mas a chuva em si não influencia tanto. E o hockey também, que é praticado em espaço fechado. Contudo, a principal classificação que a gente vai trabalhar, ela está relacionada com a primeira parte lá dos esportes individuais e coletivos, com interação e sem interação, mas ela é um pouquinho mais completa, digamos assim, né? Que é a classificação dos esportes em função da lógica da comparação de desempenho e dos princípios táticos. Ou seja, eu pego os esportes sem interação e divido eles a partir da lógica da comparação de desempenho. E pego os esportes com interação e divido eles a partir dos princípios táticos da ação. Então, eu vou ter os esportes sem interação divididos em marca, ou esportes de marca, esportes técnico, combinatório ou estético, e esportes de precisão. E os esportes com interação, nós vamos ter, então, os esportes de campo e taco, os esportes de combate, os esportes de rede, parede de rebote e quadra dividida, e os esportes de invasão. Além desses 7 grupos, ainda a gente pode considerar um grupo chamado esportes de translação. Na verdade, são esportes em que estão muito próximos do conceito de esporte de marca, porque o objetivo é completar o percurso em menor tempo, né? Porém, é permitido certo grau de interferência na participação do adversário. Por exemplo, o iatismo e o automobilismo, onde eu posso dificultar a ultrapassagem, por exemplo, do meu adversário. O iatismo ainda é muito mais evidente porque tem um sistema de pontuação mais complexo. Mas o automobilismo também é bastante comum a gente perceber isso, porque tem as dificuldades, as estratégias para dificultar a ultrapassagem, por mais que tenha limitação em função das regras, e cada competição tem as suas especificidades, mas é um grupo específico de esportes que a gente pode considerar também. Então, dentro dos esportes sem interação, nós encontramos os esportes de marca, que são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso, ou seja, o atleta que percorre um determinado percurso em menor tempo, o atleta que lança determinado objeto a uma distância mais longa ou salta a uma distância mais longa,
né? E o atleta que ergue mais peso, né? Então são esportes muito objetivos, muito simples de perceber, porque não tem interferência do adversário e o resultado ele é quantitativo. Quem ergueu mais peso é o campeão, quem correu mais rápido, quem percorreu o percurso mais rápido é o campeão, quem saltou ou lançou mais longe é o campeão. Os esportes técnico-combinatórios ou estéticos são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Ou seja, o que é avaliado aqui é a perfeição dos movimentos. No caso da ginástica, né? A beleza estética da execução do movimento, né? A sincronia, no caso dos esportes coletivos, que vai receber notas. Então, é importante destacar essa característica dos esportes técnico-combinatórios, que é o fato de que são avaliados por notas. Em nenhum outro grupo de esportes, então, os atletas recebem notas. Recebem pontos em algumas modalidades, mas notas assim de 0 a 10 não. Então, os esportes técnico-combinatórios, os atletas ou as equipes recebem notas avaliando seu desempenho a partir desses padrões técnico-combinatórios. Aqui um exemplo da patinação artística, né? Também a avaliação da questão da beleza do movimento, né? Porque é uma espécie de dança com patins. O skate também é avaliado por notas. Ele não, o atleta que ganha não é o que percorre a pista mais rápido, e sim quem faz as melhores manobras, né? Quem executa as manobras mais difíceis. E aqui é outro exemplo, então, que é o fisiculturismo, né? Que é uma modalidade em que ganha o atleta que tem o corpo mais perfeito a partir dos padrões estabelecidos pela modalidade, né? O corpo mais desenhado, mais bem trabalhado. E o último esporte desse grupo são os esportes de precisão, que são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a eficiência e eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. Então, muito simples, eu tenho um alvo, não tenho interferência e eu preciso acertar para marcar o maior número de pontos. Então, aqui o exemplo é do boliche, do bolão, no caso. Aqui o exemplo é da bocha, no caso, bocha paralímpica. E o golfe também aparece como um exemplo clássico dos esportes de precisão, o tiro esportivo e o tiro com arco, que são esportes em que tem um alvo desenhado para acertar. Então, são os exemplos mais claros. Os esportes com interação, então, são divididos em 4 ou 5 grupos, considerando os esportes de translação. E de uma forma aleatória, então, trago como primeiro os esportes de campo e taco, que compreendem aqueles que têm como objetivo colocar a bola longe dos jogadores no campo, a fim de recorrer espaços determinados para conseguir mais corridas que os adversários. Né? Então, o objetivo do beisebol, por exemplo, ele não é rebater a bola, e sim rebater a bola para longe, o mais longe possível, para que o atleta possa correr, né, percorrer o campo todo, dar a volta no campo de jogo, passando pelas 4 bases, que são determinadas no caso do beisebol, para marcar o ponto. Então, no momento que ele completa essa volta, ele marca o ponto e o jogo acontece dentro de algumas regras bem específicas. Além do beisebol, nós temos o softball, né, que é uma variação similar, então um esporte muito similar ao beisebol, com mudança no tamanho, nas dimensões, tamanho de bola, de taco e campo. E o cricket, né? O cricket muito parecido, então, com o nosso popular jogo do taco. Eu não tenho um campo em forma de diamante, como o beisebol e o softball, porém eu tenho um campo em linha reta, no caso, em que eu tenho que chegar no outro lado, ou seja, eu tenho que trocar de lugar com o meu companheiro para marcar o ponto. Então, bem parecido com o nosso jogo do taco. Importante destacar aqui no esporte de campo e taco, que muitas vezes a gente acaba confundindo com esportes que se jogam no campo e que se utilizam de taco, como o golfe, que na verdade a gente já viu que é um esporte de precisão, como o hóquei na grama,
que a gente vai ver que é um esporte de invasão. Como foi especificado lá no início, essa classificação ela tem base nos princípios táticos da ação ou das ações dos atletas. Por isso, esportes de campo e taco não estão relacionados simplesmente a jogar no campo e utilizar um taco, e sim com o princípio de percorrer o espaço de jogo para marcar o ponto. Os esportes de combate, mais tranquilo para compreender, são aqueles caracterizados como disputas em que o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Então aqui a gente inclui todas as lutas. Aqui um exemplo do judô, do boxe, da esgrima, do MMA, né, que basicamente são as lutas que são incluídas nesse grupo. Os esportes de rede, parede de rebote e quadra dividida são os esportes que têm como objetivo colocar, arremessar, lançar um móvel em setores onde o adversário seja incapaz de alcançá-lo, ou forçá-lo para que cometa um erro, servindo somente o tempo que o objeto está em movimento. Então é interessante destacar essas características, né? Que o objetivo desse grupo de esportes é jogar a bola em espaços dentro do campo, mas que o adversário não consiga pegar ou que ele tenha dificuldade e acabe cometendo erros. Né? Então, dentro deste grupo, nós temos aquelas modalidades que tem uma quadra dividida por uma rede, mas também nós temos algumas modalidades em que existe só um campo e uma parede, por isso que a gente fala em parede de rebote, em que um atleta joga a bola numa área determinada da parede e o seu adversário tem que ser o próximo a pegar. Então é como se fossem as duas quadras do mesmo lado, em vez de uma rede tem uma parede. Então, por isso esse nome tão amplo, né? Esportes de rede, parede de rebote e quadra dividida. Mas a maioria desses esportes tem uma quadra dividida com uma rede no meio. No caso, o voleibol. Encontramos também o tênis de mesa, o tênis de quadra, né, que são os mais populares, e o badminton, que para nós não é um esporte tão comum, tão popular. O último grupo, então, ou melhor, o penúltimo grupo, são os esportes de invasão, que constituem aqueles que têm como objetivo invadir o setor defendido pelo adversário, procurando atingir a meta contrária para pontuar, protegendo simultaneamente a sua própria meta. Então, a característica do esporte de invasão mais peculiar é esta relação de confronto direto, de ataque e defesa contínuo com a invasão do campo do adversário. Né? Então, cada equipe tem o seu campo, mas tem que atacar o campo do adversário, e isso é simultâneo o ataque e a defesa, e é uma troca constante, como a maioria dos esportes com interação, tem essa contínua troca de funções entre ataque e defesa. Então, dentro desse grupo de esportes, nós temos o futsal, o futebol e todas as suas variações, o hóquei, né, também em todas as suas variações, aqui no caso o hóquei na grama, o futebol americano, e o basquete, então, são exemplos então dos esportes de invasão. Como falei lá no início, os esportes de translação, então com o automobilismo e com o iatismo, se enquadram dentro do grupo de esportes em que tem como objetivo deslocar-se de um lado ao outro antes de seus adversários, como nos esportes de marca, mas que são permitidos, diferentes dos esportes de marca, interferências intencionais e diretas dos atletas sobre as ações de seus adversários. Né? Então eu acabo podendo atrapalhar o meu adversário, mesmo sendo um esporte em que eu tenho que conquistar essa marca de tempo com os esportes de marca. Bem, pessoal, finalizo aqui esse vídeo sobre a classificação dos esportes. Espero que ele contribua para o entendimento de vocês sobre esse assunto, que é tão importante dentro das aulas de educação física.